Olá, meninas, tudo bem com vocês? Olha só, quantas vezes você já ouviu aí que para emagrecer você precisa ter um déficit calórico? Eu acredito que muitas vezes você já deve ter escutado isso, mas talvez isso não seja algo claro para você. Talvez isso não esteja ainda no seu entendimento. Então é para isso que estou fazendo essa aula aqui, para que você entenda de forma muito clara e simples o que significa esse déficit calórico aí na sua vida e no seu dia a dia, tá? Então eu vou dividir minha tela com você para poder facilitar o seu entendimento. Eu quero que você preste atenção nessa tela, nesse slide. O que ele está te dizendo? Ele está te dizendo o seguinte: atividade física mais metabolismo basal mais atividade física faz com que você perca 1.800 calorias por dia. O que é metabolismo basal? Metabolismo basal é a sua perda de caloria base. É o que você perde naturalmente. Quando você está em repouso, quando você está dormindo, você está perdendo calorias. Esse é o seu metabolismo basal, tá? O coração para funcionar, o rim para funcionar, ele precisa de energia e para isso o seu corpo está perdendo calorias. Esse é o seu metabolismo basal, tá? Atividades do dia a dia, ir ao banco, levar a menina na escola, dar faxina na casa, ir trabalhar, levantar, sentar, isso são atividades que juntas vão fazer você perder 1.800 calorias, juntamente com a atividade física. Sem atividade física, a gente tem aí uma perda total de 1.400, 1.300 calorias, mais ou menos, por dia, tá? Então, essa aqui é a sua perda básica de caloria diária. Bom, imagine que se você tiver uma ingestão calórica de 1.200 calorias, você vai ter um déficit energético de 600 calorias. Ou seja, é como se você estivesse juntando déficit de calorias para chegar a um total que vá fazer com que você perca 1 quilo. Presta atenção, tá? Ai, Ariane, como que eu vou fazer para saber se eu estou ingerindo 1.200 calorias? Lá na plataforma tem 3 opções de cardápio para você. E essas opções de cardápio, cada cardápio tem a soma de 1.200, 1.300 calorias aproximadamente, ok? Se você não quiser seguir à risca aquele cardápio, não precisa. Ele pode te servir como base para você mesma fazer algumas substituições e conseguir manter esse nível aí de ingestão calórica, de 1.200 calorias, tá bom? Então, olha só, pensa comigo. Se você perde 1.800 calorias e você ingere 1.200, você tem um déficit calórico de 600 calorias, você tem um crédito de 600 calorias, ok? Então, ó, a cada soma total de 7.000 calorias do déficit, você perde 1 quilo. Então, essas 600 calorias que sobrou do dia anterior, somada com o dia seguinte, com o dia seguinte, com o dia seguinte, quando chegar a 7.000 calorias no total, você vai ter perdido 1 quilo, tá? Entenda. E aí, a cada 12 dias, com déficit diário de 600 calorias, você perde 1 quilo. A cada 12 dias, menos 1 quilo. A cada 12 dias, menos 1 quilo. Isso pode variar para menos e pode variar para mais. Depende de quê? Da sua ingestão calórica, depende da intensidade da sua atividade física, vai dependendo dessas coisas, tá? Mas basicamente aqui eu estou falando de uma coisa completamente possível e saudável, é você perder a cada 12 dias 1 quilo. E aí, se a gente pegar 30 dias do mês e dividir por 12, a gente vai ter 2,5 kg por mês. 2,5 kg por mês, totalmente possível para você perder dentro desse entendimento que eu estou te passando aqui, tá? 6 meses são menos 15 quilos. 1 ano são menos 30 quilos. Então, se você tem aí 15, 20, 30 quilos acima do seu peso, você tem uma clareza, um entendimento que em 1 ano você consegue perder esses 30 quilos. Em 6 meses você consegue perder 15 quilos. Eu jamais vou te fazer uma promessa de perca 10 quilos em 1 mês. Perca 10 quilos em 15 dias. Isso é uma promessa falsa, é mentirosa. Eu não faço isso com as minhas alunas
E não estou fazendo isso com vocês. Quero que vocês entendam que é muito possível você perder 1 quilo a cada 12 dias e ir perdendo cada vez mais e se felicitando cada vez mais. E se engrandecendo, se fortalecendo com essa perda gradativa. E aí sim, você constrói aí um emagrecimento muito mais possível e um emagrecimento consistente. Aquele que você vai emagrecer e não vai mais voltar a engordar. Mas o que eu quero que você entenda, assim, mais do que qualquer coisa, diante dessa informação que eu estou passando para você? O que vai te ajudar a emagrecer é a consciência de que nenhum alimento engorda ou emagrece sozinho. O que você precisa considerar é o consumo de 24 horas e não de 5 minutos. É o que você consome nesse período de 24 horas. Porque o que acontece? Você tá lá bonitinha no seu processo, fazendo tudo direitinho, e aí de repente dá uma vontade louca de comer um chocolate. E aí você vai lá e come o chocolate. E aí você fica muito triste e aquele sentimento de culpa em você é tão grande, mas tão grande, que você entra na síndrome do já que. Já que eu comi o chocolate, já que eu ferrei o dia da minha dieta, da minha reeducação alimentar, agora eu vou comer mesmo qualquer coisa e amanhã eu recomeço. Entende? Então, se você está fazendo tudo bonitinho, você come um chocolate, esse chocolate não vai fazer a menor diferença no seu processo. Da mesma forma que se você vive num cenário de excessos, se você come pizza todo dia, come pão todo dia, come bolo todo dia, come pão de queijo todo dia, toma refrigerante todo dia, um prato de alface com tomate não vai fazer diferença, você não vai emagrecer por conta desse alface com tomate. Então, não vai ser um prato de brócolis que vai te emagrecer em um cenário de excessos. Da mesma forma que um chocolate não fará a menor diferença em um cenário de equilíbrio. Então, o que eu quero te trazer aqui? Eu quero te trazer a tranquilidade de que você pode o que você quiser dentro de um equilíbrio, dentro de uma consciência alimentar. Você é uma mulher que você pode se tornar consciente do seu processo. Olhar para o seu dia e falar, ok, eu posso tomar essa xícara de chocolate quente. Ok, eu posso comer essa torrada, eu posso comer esse pãozinho de sal hoje, porque meu dia foi super controladinho, meu dia foi super observado por mim. Eu não cometi nenhum excesso, eu não saí beliscando, meu dia foi totalmente consciente. Então, eu posso comer isso. E aí, quando você tem essa clareza de que você pode comer, você come sem culpa. E aí, o que acontece? A culpa não te leva ao excesso. A culpa não te leva à síndrome do jaquê. Você comeu sem culpa. Você comeu com tranquilidade. E é isso que eu quero trazer no processo de vocês. Eu quero que vocês tenham essa consciência de que vocês podem tudo dentro de um contexto de equilíbrio. E aí eu quero aproveitar para dividir uma outra tela aqui com você, para te trazer essa visão. Olha comigo aqui. Vamos voltar aqui. Pão engorda? Nenhum alimento é capaz de engordar ou emagrecer sozinho, que foi o que eu falei para vocês. O fato de ser uma fonte de carboidratos não o torna ruim. Coma consciente e sem culpa. Assim será mais fácil evitar o exagero. O exagero, ele vem por conta da culpa. Se você não tem culpa, não tem exagero. Não tem sentimento que te faça, que te leve ao excesso. Então, olha para você ver aí, ó. Olha comigo. Pão branco, 253 calorias. Pão integral, 253 calorias. Pão branco, 44 carboidrato, 49 de carboidrato, 12 de proteína, 9,4 de proteína, o integral. O branco, 2,7 de gordura. O integral, 3,7 de gordura. 2,5 de fibra, o pão branco. 6,9 de fibra, o pão integral. Tá vendo que em termos calóricos não existe a menor diferença? Viu? E aí, o que acontece? Se você escolheu comer o pão branco, tá tudo bem. O pão integral, obviamente, ele é mais o quê? Saudável. Entende? É diferente de você olhar para um alimento e falar assim, ah, meu Deus, eu não sei se eu como isso aqui, eu não sei. Será que é muito calórico? Será que isso é muito calórico? Não é essa a pergunta que você vai fazer. Você vai perguntar assim, esse alimento é mais, qual alimento que é mais saudável?
Porque no final das contas, se bobear, ele vai ter a mesma caloria do outro. Só que você vai optar por uma opção mais saudável. Porém, contudo e todavia, se por acaso o pão integral, dentro desse exemplo que eu estou te dando, não estiver disponível para você, e estiver disponível só o pão branco, coma sem culpa. Olha, em termos de calorias, não tem problema nenhum. E ainda vou te dar opções aqui para você incrementar o seu pãozinho, que é o quê? Com manteiga. Você pode comer com ovos mexidos, fazer aquele ovo molinho, mexidinho, botar no ovo, fica uma delícia. Patê de frango, que aí você pega um franguinho, desfia, coloca um cremezinho de ricota com cheiro verde, cebola picadinha, mistura, delícia, fica um super lanche gostoso. A mussarela, que é o nosso famoso queijo quente, você põe lá na misteira, faz o queijinho derretido, com requeijão e atum. O atum você pode fazer da mesma forma que o frango, mistura aí com uma ricota, com um cremezinho de ricota, entende? Então é isso que eu quero que você entenda. Que muitas das vezes o alimento comparado a outro tem exatamente a mesma caloria. O que muda é a forma como você olha para aquilo. O que muda é a forma como você reage àquilo. Quando você come um alimento que você acha não ser o ideal para a sua dieta, e aí você se sente culpada. E é justamente esse sentimento de culpa que vai te levar ao excesso dentro da síndrome do jaquê. Já que eu comi isso, eu vou meter o pé na jaca e amanhã eu recomeço. Tá bom? Então é isso, meus amores. Aprendam a comer sem culpa. Porque é isso, aprendam a entender e a comer sem culpa. Porque é isso que vai fazer você emagrecer de verdade, tá? Beijo!